Amigo, bom dia. A graça de Jesus está abençoando aqueles que se achegam a Ele nesta manhã. Estamos na Páscoa, celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. Uma verdade precisa ser compreendida. Uma verdade central faz-nos suportar qualquer coisa da qual tenhamos medo. Deus é nosso amoroso Pai Celestial. Lucas escreve uma nota a ser considerada. No capítulo 4, verso 13. Lemos: tendo terminadas todas estas tentações no deserto, o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna. Esta ocasião oportuna foi justamente horas antes de Jesus enfrentar a maior prova, morrer, a morte de cruz. Após a celebração da Páscoa, Jesus acompanhou seus amigos ao lugar da intimidade profunda com o Pai, o jardim do Getsemane. O desejo de pertencer é o mesmo desejo de estar com eles. E o mesmo desejo que perdura no coração do Mestre. A necessidade de aproximação cresce ao crescer sua agonia. Minha alma é triste até a morte. Permanecei em oração. A lua pascual clara e cheia brilhava no céu sem nuvens, mas sua agonia era intensa. Parecia estar excluído da luz da mantenedora presença de Deus. Ele devia suportar a culpa da humanidade caída. Jesus temia a morte eterna. Orava intensamente ao Pai sobre o peso de tremenda agonia. Ele sabia parcialmente o que iria enfrentar, mas não sabia tudo. Embora Cristo, sendo Deus, e não perdesse nenhum dos seus atributos divinos, quando Ele assumiu a natureza humana, Ele colocou em suspensão a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Cristo veio como ser humano. Então, Ele poderia tropeçar numa pedra, poderia sentir dores, frio, fome, sede e medo. E sentiu muito medo, até com a aproximação do anjo caído. Com frases de amargar a alma, para espanto de todos nós. Mesmo orando, Jesus não pôde impedir a presença dele. E sobre o peso da agonia, ele se levanta e vai até os discípulos. Companheirismo espiritual era tudo o que o Mestre queria. Mas os encontra dormindo profundamente. Imagine a zombaria do maior inimigo de Jesus. Com frases de amargar a alma, com frases soltas. Você ora por horas, veja, não vale a pena. Orar por eles enquanto eles dormem profundamente. Não vale a pena morrer por eles. Desista da cruz. Pare
com esse sofrimento à toa. Recorra a teu Pai. Onde está Ele? Jesus estava enfrentando a dor do medo da segunda morte. A Bíblia diz a morte eterna. E a separação do Pai seria eterna. Apocalipse fala de um lago de fogo e enxofre. Antes das queimaduras, este lago produz pânico na alma de cada um. Jesus passara a experimentar a ausência absoluta de Deus e a presença do inimigo constante diante de si, produzindo chicotadas com palavras pesadas à mente de Jesus, mesmo antes de suar sangue. Que flagelos viriam sobre si? Ele sabia, parcialmente, mas não tudo. Chicotadas rasgando sua pele, coroa de espinhos, somado ao peso dos pecados do mundo inteiro envergando seus ombros. Traições em dobro, testemunhas múltiplas e falsas. E o tão indesejado beijo da morte. Todos estes enfrentamentos pesados na balança da fé estavam sob a sua limitação. Jesus, somente Jesus, poderia suportar tão grande sofrimento. Enquanto ora, transpira gotas de sangue. Era tarde, bem tarde da noite. Então vieram as vozes confusas da turba que se aproxima, conduzida por oficiais e uma guarda militar para prendê-lo. À meia-noite. Pare, ouça a pergunta de Jesus: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes. A turba se aproxima e à frente vem o traidor, aquele que fora amigo, entre aspas. Ele se adianta e beija o rosto do mestre. Os discípulos fogem cumprindo a profecia. Bem, saiba, amigo, quando algo rompe um relacionamento, é necessária reconciliação. E geralmente, ambas as partes estão em falta. Mas no rompimento entre Deus e a humanidade, a culpa repousa sobre nós. Saiba que a cruz foi o centro desse plano para curar a brecha que o pecado causou. Após a morte de Cristo, após a sua morte, Jesus assumiu a função divina de mediador entre Deus e o homem. Cristo é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Lemos em Hebreus, capítulo 7, verso 25. Algo de suma importância
que preciso colocar aqui. A culpa nunca poderá ser resolvida até que reconheçamos que pecamos. A culpa de um dia, a culpa de um mês à distância, a culpa de um ano, a culpa de uma vida toda, a transgressão, iniquidade, maldade, mentira, traição, erros, sem conta e sem medida. Mesmo que seja só uma culpa, ou muitas, nunca poderá ser resolvida até que reconheçamos que pecamos. E aí, recorremos a uma única solução, Jesus Cristo. O nosso suficiente Salvador, mediador, intercessor. É Ele que chega diante do Pai e diz: Pai, eu morri pela Regina. Ela pecou. Ela agiu de forma errada. Mas eu morri. Eu derramei o meu sangue. As gotas do meu sangue, Pai. E eu derramei por ela. Queira inocentá-la, olhando para mim. Jesus, então, intercede, roga. E o Pai olha para o Filho e aceita a oferta de intercessão em meu favor, em seu favor, querido ouvinte. E somos perdoadas, somos perdoados, somos aceitos na pessoa de Cristo Jesus. E o seu sangue nos lava de todo pecado. E Cristo coloca então a sua capa de justiça sobre nós. E a nossa condição passa a ser a condição de alguém que nunca pecou. Inocente. Cristo declara: inocente, justificado está. Hoje mesmo, querido ouvinte, escolha deixar a culpa do seu coração levá-lo a Jesus, o Salvador. Querido Pai, sabemos que o poder de sua graça é maior do que o pecado, é maior do que a transgressão, é maior do que os erros, iniquidades. Buscamos a tua face, colocando a nossa condição de pecadora, de pecador, para que o Senhor continue rogando toda manhã, toda tarde, toda noite ao Pai, para que Ele em tua pessoa nos aceite e conceda o seu perdão. Continua conosco e abençoe, Senhor, cada ouvinte, cada palavra que é levada ao coração de cada um. Traduza, Santo Espírito, da forma que melhor se encaixem no coração e na alma do ouvinte. Abençoe a todos nós. Nós rogamos no teu santo e sagrado nome.
quase noite, Cristo e seus discípulos ali. O pão e o vinho à mesa eram repartidos entre irmãos. Depois da Santa Ceia, foram para um monte com Jesus. A cena do Calvário, prestes a tomar o seu lugar. E o mestre lhes falou que havia de partir. Eles mal podiam acreditar. Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis lugar. No céu tereis lugar. Filhinhos, mais um pouco, devo estar convosco para orar. Chegada é a hora, devo ir agora e me entregar. Cumprindo a profecia e glorificando nosso Deus, entrego minha vida para a humanidade se salvar. Ao Jesus falar assim, se encheram de temor. Que faremos sem o nosso Senhor? Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar